Olá, pessoal! Vamos para a nossa primeira aula de engenharia de software. Nesta aula, vamos falar sobre o contexto no qual surgiu a engenharia de software, vamos falar sobre a definição de engenharia de software, definição de software, crise do software e os mitos que envolvem o desenvolvimento de software, os mitos administrativos do desenvolvimento do software e os mitos do cliente. Então, vamos lá. Para começar, falando sobre o contexto que envolve a engenharia de software. Com o passar do tempo, muitos países estão cada vez mais dependentes do software. Eles têm crescido, ficado cada vez mais robusto e por isso também com muitas funcionalidades, o que faz com que eles fiquem mais complexos. Falando um pouquinho sobre o contexto histórico para chegarmos até aqui, primeiro a gente teve a primeira onda, que foi a Revolução Industrial, onde o principal item era o ferro. Aí tínhamos a máquina a vapor, a mecanização da indústria têxtil e aspectos sociais, políticos e econômicos, que envolviam o têxtil, o carvão e o ferro. Depois teve a segunda onda, onde o principal item era o aço. E aí já tínhamos a locomotiva, a vapor, a máquina de costura e o motor a combustão interna. Aí veio a terceira onda da Revolução Industrial, que teve como principal item a energia nuclear, o uso industrial comercial da eletricidade e começaram a surgir os primeiros computadores. Então observe, o que queremos dizer com tudo isso? Primeiro nós tínhamos uma sociedade que era industrial. E essa sociedade ela foi caminhando para a sociedade da informação. E é justamente por isso que cada país gasta boa parte do seu PIB com software, porque hoje a gente tem a necessidade da informação automática. Filosofando um pouquinho, a mudança de uma sociedade industrial para uma baseada em informação é uma radical mudança econômica. O material tem menos valor e a informação tem mais valor. Não é à toa que o Google é uma das empresas mais valiosas do mundo. Antes, quanto menos pessoas possuíssem algo, maior era o valor daquele objeto. Hoje, quanto mais pessoas possuem algo, maior o valor. Ou seja, em aspectos tecnológicos, quanto mais as pessoas estão usando determinada ferramenta, determinado aplicativo ou até mesmo determinado dispositivo, maior é o seu valor, pois a procura é maior. Exemplo, cite as características dos sistemas operacionais que você conhece e compare os sistemas, o Linux, o Windows e o macOS. Aí vem a pergunta, o Windows vende mais porque ele é mais fresquinho ou ele é mais fresquinho porque vende mais? E aí, já parou para pensar a respeito disso? Ele é mais fresquinho justamente porque ele vende mais. Vamos pensar agora um pouquinho sobre os primórdios do desenvolvimento de software. Então, ele começou e até hoje ele é bastante artesanal. Por mais que nós temos alguns softwares que produzem software, ele ainda é o desenvolvimento de software, ele acontece de forma artesanal. É o programador sentar e codificar. As pessoas desenvolvendo sistemas, elas erravam constantemente nas suas estimativas de custo e de tempo. Então era muito complicado pensar em quanto tempo iria se levar para desenvolver um software e quanto é que ele ia custar. Os sistemas eles continham muitos erros. E para consertar erros, geralmente produziam mais erros. É aquela velha história de que resolve um bug e aí aparece outro. Vocês já sabem bem como que é isso, né? E o tamanho dos sistemas vem crescendo continuamente. Então, assim, a cada ano a gente tem os mesmos softwares com uma infinidade de funcionalidades novas. Então, isso acaba tornando o software mais complexo. Aí nós temos aqui uns exemplos interessantes. Um estudo feito em 1979 pelo governo dos Estados Unidos em relação ao software produzidos. Então, olha só como era esse cenário. 2% do software funcionavam. 3% funcionaria com poucas correções, mas significa que elas não foram feitas. 20% eram usados, mas bastante modificados, ou então eles eram logo abandonados.
45% eram entregues, mas nunca foram usados com sucesso. E 30% pagos, mas nunca foram terminados e ou entregues. Então aqui a gente pode observar que a porcentagem de software que era realmente utilizada é muito baixa. E foi isso daí que foi o pontapé inicial para se pensar na engenharia de software para tentar sanar essa dificuldade. Aí nós temos alguns exemplos interessantes. O software, ele ultrapassou o hardware como chave para o sucesso de muitos sistemas baseados em computador. Vocês sabem que o hardware, ele é praticamente a mesma coisa. Quando a gente pensa em notebooks, em computadores pessoais, o hardware dele, o interior dele, é basicamente a mesma coisa. Os processadores, ou é Intel, ou é AMD, o modelo de memória. Então, o que faz diferença mesmo entre um produto e outro é justamente o software e suas funcionalidades. Como é a experiência do usuário em relação àquele equipamento por conta do software que está ali instalado nele. Outro exemplo. A proporção de custos com software e hardware, ela mudou bastante ao longo do tempo. Quando a gente pensa no primeiro computador, que tinha toda aquela aparelhagem de hardware, que era gigantesca, e ele apenas fazia soma e subtração. Então, a gente fazendo um comparativo com o que temos hoje, a gente vê o quanto que o preço do software vem aumentando e o quanto que o preço do hardware vem diminuindo. A gente já viu nas aulas que conta a história do computador, os primeiros computadores eram comerciais e custavam milhões, enquanto que hoje a gente tem uma acessibilidade e um celular que é um computador de mão, a gente consegue comprar com preços bem acessíveis. Então, na década de 60, 20% do valor era de software e 80% do valor era de hardware. Na década de 70, esse número já estava em 50-50, onde 50% era software e 50% era hardware. E na década de 90 já se inverteu, 80% dos valores é o software e 20% é o hardware. Com isso dá para ver a importância do software, né? A inteligência e as funções oferecidas pelo software muitas vezes diferenciam dois produtos de consumo ou indústrias idênticas. A inteireza e a oportunidade das informações oferecidas pelo software e bancos de dados relacionados diferenciam empresas de suas concorrentes. A gente vê claramente isso quando a gente pensa, por exemplo, em empresas como a Apple, a IBM. Elas têm experiências bem diferentes para o usuário em relação ao uso do software. Quando a gente pensa em um macOS, um Windows, um Linux, elas são bem diferentes, tanto é que cada um tem o seu público-alvo específico. Mas quando você pensa no computador, ele pode ser inclusive o mesmo. Eu posso pegar um computador pessoal ou um notebook, instalar um sistema operacional diferente. Então o hardware é o mesmo, mas o software vai me causar uma experiência bastante diferente. O software, então, é o que vai fazer a diferença. Tem a parte da completeza da informação, inteligência, funcionalidade, compatibilidade e suporte. Essas são as principais características que tornam um produto melhor do que o outro. Durante as 3 primeiras décadas da era do computador, o principal desafio era desenvolver um hardware de baixo custo e de alto desempenho. Cada dia que passa, esse desafio ele vem sendo amenizado. O hardware ele vem acompanhando, mas o principal desafio dos dias de hoje é justamente melhorar a qualidade do software, conseguir reduzir os seus custos e ter soluções que possam atrelar e agregar a vida das pessoas. Com isso, vamos entrar na parte da definição da engenharia de software. É uma área do conhecimento que se preocupa com os problemas práticos inerentes ao desenvolvimento de sistemas de grande porte. Então, o que acontece? Diante desse cenário, onde o software vem crescendo cada vez mais, tendo mais e mais funcionalidades e tem aumentado o seu custo, é preciso focar no melhor desenvolvimento do software. Quando a gente pensa que lá atrás somente 2% do software eram realmente utilizados, a gente entende a necessidade de se focar em um planejamento e um desenvolvimento, e não apenas no resultado daquele software.
A engenharia de software, ela não é simplesmente a programação. A programação é apenas uma parte da engenharia de software. Também não é só ciência da computação. O uso de teorias, resultados, métodos e ferramentas na resolução de problemas. Então, a engenharia de software é tudo o que envolve o desenvolvimento do software. Então, eu vou pensar no seu planejamento, eu vou pensar em como calcular o seu custo, em como calcular o tempo que vai ser gasto, pensar primeiro em tudo que eu vou precisar para desenvolver aquele software, para atingir aquele resultado desejado. E não só pensar no resultado como era antigamente. A engenharia de software é o estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia, visando obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. Engenharia de software trata do desenvolvimento de software de forma eficaz. Então, o objetivo da engenharia é justamente tentar sanar os erros que envolvem o desenvolvimento de software. E isso vai através de planejamento, de documentação, de antecipar possíveis erros. Tudo isso faz parte da engenharia de software. É a aplicação da ciência e matemática visando tornar as capacidades do equipamento úteis para o ser humano através de programas, procedimentos e documentação. É a abordagem sistêmica ao desenvolvimento, operação, manutenção e aposentadoria do software. Então aqui a gente pensa também até na aposentadoria do software. Mas como assim? Como aposentar um software? Software é um produto, como é que ele se aposenta? Então, no desenvolvimento do software, a gente tem que pensar não só no seu objetivo, para que ele vai servir, mas também temos que pensar lá na frente. Os softwares não são utilizados ad eterno. Eles precisam minimamente fazer algumas atualizações ali com o passar do tempo e se ajustando às novas realidades. Então, o que acontece? Quando eu estou desenvolvendo software, eu preciso pensar lá na frente. Vou dar um exemplo prático. Pensamos numa empresa que acabou de entrar no mercado e ela está ali desenvolvendo um software para poder gerenciar ali a sua empresa. E essa empresa só tem uma unidade. Só que ela já tem um plano de desenvolvimento a longo prazo, onde ela lá na frente ela vai ter mais unidades, vai aumentar pessoal, vai oferecer novas funcionalidades. Esse software que ela está construindo agora vai servir para ela no futuro? Não vai. Ele pode até passar por algumas atualizações e atender até certo ponto, mas vai chegar um momento, com a expansão da empresa, que esse software não vai mais atender. Então, falar de aposentadoria do software é justamente pensar na forma em que eu vou desligar um software e vou entrar com outro. Então, esse planejamento causa menos impacto e vai causar menos prejuízos para a empresa, do que ela ficar com um software que não serve mais, que não atende mais, mas ela um software complexo e grande não é feito de uma hora para outra, e ela tem que ficar um tempo ali utilizando esse software ruim, só porque ainda está procurando um outro software, vendo quais são as funcionalidades e tudo mais. Sendo que ela poderia ter feito isso desde o início, já que ela já tinha esse plano desde o início de expansão e de crescimento. Então, a engenharia ela vai envolver desde pensar quais são as funcionalidades, os requisitos que vai atender o software, quanto também todo o seu processo de desenvolvimento, manutenção, atualização e, se for o caso, também a aposentadoria do software, que é quando eu vou vou desutilizar aquele software e vou inserir um outro. Vamos falar um pouquinho sobre as características da engenharia de software. Engenharia de software se refere a software, a sistemas, desenvolvido por grupos ao invés de indivíduos. Engenharia de software usa princípios de engenharia ao invés de arte. E a engenharia de software, ela inclui tanto aspectos técnicos quanto também aspectos não técnicos. Eu vou pensar em coisas técnicas para o desenvolvimento, mas eu tenho que pensar em aspectos como, por exemplo, eu posso ter um cliente que ele é pouco acessível.
Isso não é um aspecto técnico, mas isso também envolve a engenharia de software. De como é que eu faço, então, para que eu consiga desenvolver um software de qualidade, sendo que eu não tenho tanta acessibilidade ao meu cliente. Então, ele vai envolver todas as coisas relacionadas à tecnologia, à linguagem de programação, como também essas outras questões. Sem falar na questão de quando eu penso em softwares complexos, eu estou pensando em muitas pessoas desenvolvendo aquilo ali. Então, muitas pessoas por um grande espaço de tempo. Eu vou ter questões envolvendo essas pessoas, no qual, nesse processo, também eu vou ter que lidar. E aí a engenharia de software também engloba toda essa parte, que é um aspecto não técnico. Outras características. O principal objetivo da engenharia de software é produzir, a um custo baixo, software com alta qualidade. Porque não adianta nada eu ter uma qualidade ali perfeita, vamos dizer, né, para esse mundo, perfeita, mas que seja inacessível, porque o preço está lá nas alturas. Eu levei muito tempo para poder fazer o software, foi muita mão de obra, muitos especialistas contratados, mas então o preço ficou muito alto e aí eu fico sem cliente. Então não adianta pensar só em um lado e não pensar no outro. O custo ele é até fácil de ser medido, mas a qualidade não é, porque eu posso ter ali um custo acessível, eu vejo quanto foi que eu gastei, quanto que eu preciso ter de lucro. Mas e a qualidade? A qualidade vai depender, inclusive, da satisfação do meu usuário. E isso é tudo muito relativo. Não é só uma questão de o software não comete erros, não tem bugs, mas tem toda a questão da experiência que eu causo para o meu usuário. O processo de planejamento é crucial na engenharia de software. A implementação é só uma parte do processo. Então não é só sentar e programar. Eu preciso fazer todo esse planejamento e ele é fundamental. Muitas vezes é ele que vai indicar ou o fracasso ou o sucesso daquele software. A engenharia de software ela engloba todo o ciclo de vida: concepção, implementação e uso e manutenção. Aqui eu já falei a respeito disso e ele vai envolver inclusive a aposentadoria quando é o caso. Pessoal, para que nossa aula não fique tão maçante, eu dividi as aulas. Assim fica mais fácil para vocês organizarem na hora que vocês quiserem parar um pouco para tomar uma água, se levantarem, não ficar aquele tempo muito contínuo no computador. Então agora pausamos aqui e vamos continuar no próximo vídeo com a definição do que é software.